muito bem-vindos, galera, a mais um Ousadia Nerd, o podcast nerd. Hoje, no mês de março, dia 2 de março, hoje é o mês delas. Aquelas que nos fazem feliz, aquelas que nos dão a vida, elas que são a joia mais bela que nós podemos encontrar por aí. Eu estou falando dela, as mulheres. E no mês das mulheres, no mês delas, a gente vai começar falando sobre séries que tenham elas como foco. Mas antes de eu começar a dialogar sobre isso, como sempre, eu não estou sozinho. Eu tenho aqui os meus co-hosts maravilhosos. A meu lado, eu tenho o Gabrielzinho. Olá, muita boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, meus amores. Estamos nesse um mês especial, então é um mês de full dedicação a essas mulheres lindas na nossa vida, mas não menos importante, uma das nossas mais belas flores desse grupo, que vai ser tão prestigiada também nesse podcast. Tem ela, Judy Mall. Prestigiada, mais bela flor, que isso? Só porque o mês das mulheres começou, você já tá me bajulando desse jeito? Puxa saco do cacete. Né? E não é nem pra ele falar isso, né? Era pra ele ter devolvido pra mim, mas tudo bem. Estão querendo aqui me sabotar, estão querendo me roubar meu lugar, mas é isso aí. Estão sabotando você, tá vendo? Isso é sabotagem. Isso aí é sabotagem, não. Como é que diz quando é motim? Estão querendo fazer motim. É motim pro capitão. É, motim, estão querendo fazer motim. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. E como foi dito, né? Mês das Mulheres começou e a gente vai ter um mês muito especial falando sobre muitas mulheres muito iradas desse nosso mundo geek e conversar um pouquinho a respeito de alguns assuntos bem legais. E vocês vão ter que ficar ligados aí toda semana pra poder escutar, né? Vão ser algumas semanas aí de assuntos bem bacanas. Bem recheado, a gente vai estar bem recheado de muitas coisas. Mas também temos ele, o nosso meme, nosso mascotinho. Que tem uma história. Qual foi? Tem uma que história. Que mascote é esse? É, o mascotinho. É o mascotinho dos memes. Não. Não, mascotes são os pequenos, mascotes são os menores. Ele é o mascotinho dos memes. Ele é grande demais. Porque até ele no meio das mulheres, ele tem uma história de muita importância pra ser contada no meio das mulheres. Que aconteceu. Né, Lucas? Meu Deus. No final desse podcast contaremos. No final desse podcast teremos essa história. O Marcos vai contar essa história no final desse podcast. Oi, será? Vocês vão ter que ficar. Será que será hoje? Vocês vão ter que ficar até o final. Será que será pode hoje? ser hoje. Não. A gente conta hoje. Pode contar hoje. Será? Tem problema não. Temos no final do podcast, que é pra todo mundo ficar aqui até o final. Se não ficar até o final, não vai escutar essa história incrível. Temos história. Temos histórias sobre grandes mulheres e acontecimentos com grandes mulheres até o final do mês de março. Então, de repente, eu posso contar nesse podcast, ou posso contar no último podcast de março, que também vai ser sobre mulheres. Só vem bagulho louco. Vocês vão ter que ficar pra ouvir. Enfim, Lucas, deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu, Lucas, o meme, estou aqui. Boa tarde, bom dia e boa noite, boa madrugada para todos vocês. Hoje teremos um episódio um tanto peculiar, digamos assim. Um tema que vai ser abordado bem tranquilamente, não, meu caro Marcos? A gente vai abordar tranquilamente porque, além dele ser um tema delicado, porque envolve fatores muito, muito complexos da época dos anos 40, né? Que é mais ou menos 40, 50, que é mais ou menos... que é datado a série. A história, o acontecimento. Exatamente, que é datada a série o acontecimento da história, que é o Gambito da Rainha. A gente vai falar um pouquinho sobre essa série que explodiu, ficou aí várias semanas no top 10 da Netflix, que envolve uma mulher bastante forte,
no seu conceito todo, e que é uma enxadrista estupenda. Mas, para começar a falar sobre esse assunto, vamos deixar a rainha dessa mesa começar a falar sobre essa série. Ela dá início a esse assunto e a gente vai só acompanhando. Juju, começa aí. Olá, a rainha da mesa. Vou ter que dar uma de enxadrista aqui. O primeiro peão. Primeiro peão na casa. Eita Não. porra. A rainha da mesa. É uma partida de xadrez isso aqui, vai ter que ser. Mas vai ser bem nesse nível. Peguei as peças brancas, agora quem começa sou eu, né? Exatamente. Eita. Passando as brancas pra ela, a gente jogando com as pretas. Ela que dá o primeiro lance, ela que vai fazer o primeiro movimento aí pra gente dar início a esse papo aí, que vai ser bem delicado. Eu não diria tenso, mas eu diria bastante delicado, né, Ju? É um pouco delicado porque a gente tá mexendo e falando de uma época bem diferente da nossa, onde existia muito mais preconceito e muito mais... Existiam muitas coisas, muita coisa política também envolvida por trás, e foi não tão depois da Segunda Guerra, né, foi um pouco depois, pelo que eu entendi, foi tipo um pouquinho durante e um pouco depois da Segunda Guerra Mundial também, que os acontecimentos se passam. Então, assim, tem muita coisa meio louca, né, muita coisa por trás, e discussão também de Estados Unidos e Rússia, né, porque tem a parada dos russos serem os melhores jogadores de xadrez do mundo, e enfim. Guerra Fria e outras coisas. Tem muita coisa por trás, mas a gente não quer falar exatamente dessas coisas por trás. Queremos falar de Elizabeth, nossa querida Beth, que começa a série de uma maneira bem louca, né? Pra quem viu a série, ela já começa a série correndo de dentro de um quarto, tipo, aparentemente bêbada, aparentemente alterada, e senta numa mesa com um cara que você fica assim, tipo, esse cara é pica, mas você não sabe quem é o cara. E aí você fica assim, tipo, tá, mano, e agora? O que vai acontecer? Só que quando você pensa, tipo, vai acontecer alguma coisa, volta, entra na mente dela e voltamos lá pro passado de Elizabeth. A gente vê a Elizabeth pequenininha, Elizabeth criança, começando o seu caminhar por toda essa coisa louca que aconteceu na vida dela. E acho que uma das primeiras coisas que impactam você é o fato dela ter perdido a mãe e ter saído sem nenhum arranhão, né? Essa parte é bem pesada, e isso já remete a gente a aquela parte de orfanato, né? Que naquela época, você perdeu a mãe, as pessoas nem procuravam um parente. A criança ia direto pro orfanato. E se o parente quisesse, ia lá, retirava ela do orfanato. Ia lá e procurava. Exatamente. Mas você também não sabia como, você não tinha informação de onde ela foi parar, você tinha que ir de orfanato em orfanato, até você descobrir que um ente parido morreu e ele tinha uma filha. É diferente, a notícia corria de um jeito diferente. Através de jornal, ou às vezes uma notícia de rádio, que nem todo mundo tinha acesso à rádio para aquela época, nem todo mundo tinha acesso a poder ter um jornal. Uma coisa legal que nos Estados Unidos tem, que existe até hoje, é que crianças desaparecidas ou crianças que sofreram um acidente de carro e perderam os pais, elas ficam em caixa de leite para que os parentes possam... Todo mundo compra leite. Então, para que se alguém tiver notícias ou tiver informações a se passar, para poder ligar e poder encontrar essas crianças e identificar essas crianças. Isso acontece até hoje. E naquela época Mas infelizmente, Elizabeth não tinha ninguém, né? Ela tinha uma mãe, ela tinha um pai, mas até então a gente não sabia quem era o pai dela. E do que fala a respeito é muito pouco. Então, assim, aparentemente ele meio que cagou para a existência da filha. E como ela perdeu a mãe, ela não tinha mais ninguém. Ela foi parar no orfanato sem esperança nenhuma de sobreviver, encontrar a família ou alguém da família
Porque aparentemente ela não tinha, ela só tinha a mãe mesmo, né? Não tinha outra pessoa da família. Pois é, e já entrando nesse aspecto de como ela não tinha outras pessoas na família, né, ô Lucas? A gente entra aquele pensamento, pô, orfanato, como é que é o orfanato? E geralmente os orfanatos daquela época, principalmente depois da guerra, que eles não queriam ter crianças rebeldes, eles dopavam as crianças com supostos comprimidos pra anemia e entre outras coisas, né? Que eram remédios muito fortes. E isso pega muito na Elizabeth, né? Sim. Muito. A questão era que eles usavam isso como, além para inibir e alterar a pessoa de como fazer com que ela se comportasse, né? Muito tempo depois, veio a ter uma lei sobre isso. Uma lei de higiene mental. De não poder dopar crianças, que isso era errado. Dar tranquilizante pra criança também era errado. Era meio que virou uma proibição. E isso é ilegal. Hoje em dia isso é ilegal. Você não pode dopar uma criança. Eles dopavam as crianças pra poder ter o controle, né? De a criança não ter respostas rápidas e, tipo, obedecer tudo que eles queriam. E com isso, muitas crianças ficaram viciadas em remédios e acabaram e levaram isso pra... exatamente, acabaram levando isso pra vida adulta. Mas o legal é que nesse meio termo do orfanato, ela encontra com o zelador do orfanato e ela aprende a arte, né? Que eu digo que é uma arte, porque enxadrista é um cara muito inteligente em questão de lógica e raciocínio, né, Gil? Sim, então, primeiro que pra você ser uma enxadrista, pra você jogar xadrez, você tem que ter um nível de cognição bem alto, porque você tem que pensar em tantas estratégias e tantas maneiras de entrar e sair de uma jogada que, assim, é absurdo. Então ela tinha que ter um nível de inteligência muito alto. E ela realmente tinha um nível de inteligência muito alto desde muito nova. A mãe dela, pelo que a gente entende na série, curtia muito matemática. E a primeira prova que ela faz no orfanato, por exemplo, ela já deixa a professora abismada com o que ela faz, né? Com a velocidade que ela faz a prova. E, basicamente, pelo que a gente entende, ela gabarita a prova. Sem nenhum esforço, assim. Ela faz muito rápido. Tanto que é por isso, o fato dela ter terminado a prova muito rápido, que a professora manda ela ir pro porão para limpar o apagador, né? Já que ela não tinha nada para fazer mais na sala, para ela não ficar atrapalhando os outros, vai lá limpar o apagador. E aí é quando ela encontra esse zelador. E eu acho bem interessante esses primeiros encontros dela com o zelador, porque ele aparentemente está jogando lá sozinho, fazendo jogadas e tal, e ela só fica observando, né? Ela só observa, com um pouco de medo, um pouco de receio, mas só observando. Mas... Sim? Desculpa. Fala. Pode falar. Isso, dos primeiros encontros que ela tem com o zelador, ela começa a gravar os movimentos de xadrez que ele fazia. E como é que ela fazia isso? Ela simulava na cabeça dela, usando os remédios que dopavam ela, fazendo ela ter uma cognição mais rápida nos movimentos, onde ela fazia os próprios movimentos na cabeça e criava situações diferentes para cada jogada. Mas aí, você tá falando dos remédios, e eu preciso falar de uma parada muito importante, que a gente não pode esquecer. Por que esses remédios agiam nela de maneira diferente das outras crianças? Primeiro, ela teve uma influência, entre aspas, né? Porque foi uma má influência da Jolene, que se tornou uma amiga dela dentro do orfanato, né? Vocês não podem esquecer de falar da Jolene, pelo amor de Deus. Não. Que foi uma pessoa que... Foi a primeira menina que falou com ela, né? E disse pra ela que tomar o comprimido à noite era mais legal, tinha um efeito mais legal do que tomar de dia. E aí ela começou a fazer isso. Ela tomava um dos comprimidos e o outro ela guardava. Ela tomava o comprimido à noite. Então ela via o zelador jogando, de dia, de tarde, enfim, no horário que ela via. E à noite ela jogava comprimido pra dentro, se dopava
e ficava lá, tipo, loucona, amarradona, olhando pro teto e simulando partidas na cabeça dela. Tipo, isso só de observar o cara. Ela foi gravando de pouco em pouco, né? É a famosa memória muscular, a memória por visão ou memória fotográfica, que é só apenas por Acho que é mais memória imagens, fotográfica. gestos em si. Como que ele mostrava aquilo, como ela queria entender por que existia esses movimentos, o porquê que cada casa se mexia de com certo padrão, por que as estratégias tinham um padrão avançado, um padrão mais crítico, um padrão mais defensivo. Isso que ela criou, o tempo se passa, né? E ela começa a ser chamada pelo zelador. O zelador chama ela e começa e pergunta pra ela: sente e vamos jogar. Mas por quê? Ele também não entende o porquê. Isso o tempo vai se passando e ela começa a entender o porquê que existem esses jogos. O porquê que cada estratégia é montada de certa forma. No começo, ela acha que pode ganhar e pode conquistar a vitória em cima do zelador. Mas o zelador diz não, você se rende. Numa partida, acho que nas primeiras partidas dela, ele fala assim, não, é desse jeito, você vê que não vai dar certo, você se rende. Não, mas eu posso... Ela dissertava. Não, eu posso ganhar. Ela não, ainda bate de se frente, rende. né? Porque geralmente no xadrez, quando você tá encurralado, você não tem uma forma de sair, você se rende. Só que no caso, na cabeça dela, ela já tinha encontrado maneiras de sair daquela jogada. Só que, tipo assim, ela já tinha superado o zelador, e uma coisa que ele queria ensinar pra ela é que você não pode ser arrogante. Porque se você acha que você pode sair de uma jogada que não dá pra sair, você tá sendo muito arrogante e que você quer superar o cara de qualquer maneira, e você vai pagar um mico. E mais pra frente ela vem a provar isso, que ela, com essa arrogância dela, ela acaba perdendo uma partida dessa mesma forma que o zelador mostrou pra ela. E ele se torna muito importante pra ela a partir daí. Vira um personagem chave. E é ele que leva ela, basicamente, a conhecer mais do mundo do xadrez. Ele percebe que ela é tão boa, que ele chama um cara, né, que trabalha... Não lembro se ele é professor, acho que ele é professor no high school, né, no ensino médio. Professor de uma escola do colegial, ele tem um clube de xadrez, né? Que aí é uma das primeiras, acho que é uma das primeiras cenas de jogo de xadrez mais impactantes da série, né? Da série. Porque... E aí é uma parada que ficou bem louca, porque ele começa a jogar com ela e ela facilmente vence ele, né, lá no porão. Não satisfeita, ela joga com ele basicamente sem olhar pro tabuleiro. Simplesmente. E eu acho isso muito da hora, porque ele vai falando os movimentos pra ela, os movimentos que ele tá fazendo, e ela simplesmente vai falando as outras coisas e ela dá um checkmate nele assim, tipo, fácil, easy. E não satisfeita ainda, ela joga com o zelador e com ele ao mesmo tempo. E ela bate os dois. E logo depois disso ela joga com 14 moleques do ensino médio, sendo que o cara lá, o líder do clube, é tipo o cara mais brabo, mais pica. Tipo, ela derrota ele em 7 jogadas, eu acho, se eu não me engano. Uma coisa assim, porque ela foi convidada, né, por esse cara a ir na escola dele pra ir visitar o clube de xadrez, ver como é que é o clube de xadrez. E todos são desafiados por ela. O professor que fez o convite, no caso. Sim, o professor que fez o convite. Nisso, há aquela foto, a tão aclamada foto dela com o zelador, que vai ser uma peça muito importante da série, que é mais pra frente, essa foto. E quando ela descobre que consegue ganhar de 14 pessoas de uma vez só, num clube de xadrez, ela se torna pessoa que... A mente dela trabalha de um jeito tão rápido, que ela fala assim, eu consigo ver que eu posso ser boa nisso. Aí que começa a trabalhar os livros de xadrez, mais jogadas na cabeça dela durante a noite, mais dopagem, ela se dopa muito mais por conta disso. E falando em questão dos livros, pra galera que acha que jogar xadrez é só jogar,
Não é bem assim, não. Porque quando você se torna um profissional de xadrez, você começa a ler livros de outros profissionais pra aprender jogadas e aprender movimentos que você nunca viu na vida. Assim, eu pratiquei xadrez por bastante tempo e, tipo, eu não sei nada do xadrez, porque é algo bem complicado, é uma parada que, tipo assim, é livros e livros que você tem que ler, é tempos e é tipo você sentar basicamente e ficar jogando partida de outras pessoas, jogar partida de campeonato pra aprender o porquê que ela fez aquilo e como se defender daquilo, né? E é aí que ela começa. Pois é, e aí foi o que falaram, né? Tipo, e ela começa a se dopar cada vez mais, ela começa a usar cada vez mais esses comprimidos, etc, etc, etc. E numa situação em específico, ela tá tão viciada e eles param de dar esses comprimidos para as crianças, né? Como falaram também, tipo, veio uma lei e eles pararam de dar esses comprimidos para as crianças. E aí ela tá tão viciada, que ela invade a enfermaria para tentar pegar os comprimidos. E conforme isso acontece, ela é pega no flagra, né? Enchendo a cara de comprimido. Ela meio que tem... Ela desmaia. Uma overdose, né? Ela tem uma overdose e... Enfim, eles deixam ela de castigo, deixam ela sem jogar xadrez, né? Deixam ela de castigo um tempo, sem jogar xadrez, sem ter contato com o zelador. E o próprio zelador fica triste, fica mal, fica puto com ela. Por um tempo ele fica meio distante dela, né? Até tudo passar e aí a gente vê uma Elizabeth um pouco maior, né? O tempo passa e a gente vê uma Elizabeth de 13 anos já, porque até então ela tinha 9 anos e aí já se passaram alguns anos e ela já tá com 13 anos, uma adolescentezinha. Uhum. Aí nesse meio tempo em que ela tava estudando xadrez e muito mais livros, ela é adotada. Isso. E daí... Mas ela foi adotada por causa da vontade da mãe adotiva dela, no caso. O pai adotivo não ligava muito, a mãe que se importava mais, que ela queria ter uma filha. Depois que ela foi adotada, ela viu num jornal, na verdade numa revista, que ia ter um campeonato de xadrez e ela queria participar. Aí... Vale a pena dizer o que ela fez pra ver no jornal, né? Pra ver a revista e tudo mais. Sim. Isso, numa loja de conveniência, a mãe dela tinha pedido pra comprar remédio e cigarro pra ela. E ela viu essa revista na loja de conveniência. Nisso, ela viu a revista, tinha sobrado alguns centavos. Nessa mesma hora, ela tinha pedido o jornal e ela escondeu por dentro do jornal, ou dentro da roupa dela, a revista de xadrez. Que aí quando ela chegou em casa, deu o cigarro e tudo pra mãe. E ela com a revista lá bem plena lendo. Aí viu que ia ter um campeonato de xadrez na cidade dela, perto no caso. E ela foi participar, sem pensar duas vezes. Não, e lembrando que, tipo assim, naquela época, né, falando um pouco da adoção dela, naquela época não era bem visto uma mulher casada não ter filhos. Naquela, a gente falou, era uma época totalmente diferente de hoje. Se a mulher tivesse casada e não tivesse filho, naquela época o marido tinha todo o direito de procurar uma outra mulher na rua. E é o que basicamente acontece na relação dela com o pai adotivo, que realmente não existe. O que o cara passa mais tempo fora e a mãe se dopa também com o mesmo comprimido que ela tomava no orfanato, a mãe também usa pra antidepressivos e tal. E com isso... E aí a gente vê uma Elizabeth Harmon que passou por vários traumas na infância, usava comprimidos pra se dopar, e aí teve que parar porque, né, bem ou mal, pararam de dar os comprimidos no orfanato, e aí ela ficou limpa, mas a primeira oportunidade que ela vê de ingerir um comprimido, um calmante de novo, o que ela faz?
recaída, né? Exatamente. Aí ela se vê voltando pro mesmo poço que ela já tinha saído por força maior, mas ela se vê voltando pra isso, se vê se Dependente. drogando novamente, Exato. E dependente quando- novamente desses calmantes. Sim, e quando ela tem essa oportunidade, quando ela vai na loja de conveniência e consegue o remédio pra mãe, também descobre que o pai já não vinha mais, o pai adotivo, descobriu depois que houve a traição, deixou ela sozinha, e que isso era errado, ter a mãe sozinha com um filho. Mas por que isso? Ela se vê forçada, não é se vê forçada, ela vê uma chance, tipo assim, eu posso ganhar dinheiro pra gente. O que ela faz? Ela encontra um torneio de xadrez no jornal. Um jeito de ganhar Revista. dinheiro em si mesmo. Foi na revista, perdão. na Obrigado. revista. E na revista ela encontra que na cidade dela ia ter um torneio regional, né? É um torneio regional. E ela vai e ela pede dinheiro antes do pai dela ir embora. Já tinha algumas conversas e tal. Quando ele foi embora, ela ligou pra ele e falou assim: se podia emprestar o dinheiro. Dias depois, recebeu uma carta com o dinheiro. Pra Não, poder se inscrever no Você torneio. você só tá se equivocando. A carta não foi pro pai adotivo, não. Foi pro zelador. Zelador. Você só se... Ela se- envia uma carta pro Sr. Isso, Scheibel, isso. que é a primeira Scheibel. pessoa que ela pensa. Tipo, se tem alguém que acredita em mim e que vai me ajudar em relação Zelador, a um isso. torneio de xadrez, Eu me é o equivoquei Sr. nisso. Scheibel, que Sim, é o zelador. Então ela envia a carta pra ele e eu acho engraçado que ela bota, e é uma coisa muito importante também pro futuro da série, que ela coloca, se eu ganhar, era $5 a inscrição, se eu ganhar eu te Obrigado. devolvo $10. É, porque naquela época Isso, 5 na dólares época era muito dinheiro. Era Muito dinheiro, pois é. 5 dólares era muito. Ainda vou ganhar Aí- mais que. E se eu ganhar, vai Eu te dou o tá dobro. valendo. Não, depois começa a valer. No próximo Uhum. torneio começa a valer mais. Então, assim, e logo no primeiro. Aí a gente vê também um pouco já citando um pouco da luta do feminismo já naquela época. Porque assim que ela vai ao torneio, né? Quando ela consegue o dinheiro, ela vai se inscrever no torneio. A primeira coisa que se pergunta é se ela tem uma classificação. Porque todo enxadrista você tem que ter uma classificação pra você participar de grandes torneios. Principalmente do torneio principal. E logo no começo ela já é menosprezada porque ela não tem classificação e pelo fato dela ser mulher. E que naquela época enxadristas mulheres eram muito raras. Eram pouquíssimas. Contanto que na primeira partida dela não é nem contra um homem, é contra uma outra mulher para que as mulheres sejam eliminadas mais rápido. Exatamente. Eles fazem isso de propósito porque eles colocam ela com basicamente a pessoa mais fraca do local para que ela saia logo de uma vez, já que ela não tem pontuação nenhuma. Mas eles se surpreendem, né? Porque acho que não passa 5 minutos, ela subiu a escada, desceu a escada e falou, tá, eu ganhei, agora o que eu faço? Aí eles ficam assim, tipo, quê? Como assim? Aí eles perguntam em quantas jogadas ela acabou a partida em 5 jogadas. Então. E o interessante dela é que ela quer desafiar o cara mais popular ali do circuito, né? O cara mais popular que na época era o Harry Beltic, que era o campeão dali da região. E aí ela tá louca pra bater de frente com ele, né? Mas ela tem que passar por todo mundo pra chegar no cara. Sim. E tem uma aí, classificação maior que 1000 e alguma coisa de pontos. É, aí 1.800 pontos. Aí você poderia enfrentar os xadristas com a mesma qualificação em diante. Pois é, mas aí eu acho que nessa parte da história é uma parte que acontece uma parada muito, assim, que me impactou um pouco. Que foi, primeiro, o fato dela ter conhecido os gêmeos, né? Que são os caras que menosprezam ela, que são os caras que estão lá fazendo as inscrições. E que são pessoas que vão se tornar extremamente amigos dela. E a outra pessoa que me impactou muito na série foi o Townes, que foi o jornalista, né? Que é o cara, assim, que ela olha, ela, tipo, 13 anos, ela olha pro cara e ela pensa, meu Deus, que homão da porra. E ela fica encantada pelo Townes. Ela joga contra ele, né?
Sim, sim. E antes de jogar com o Beltic, ela joga com o Towns. Ela passa por todo mundo, ela destrói todo mundo no torneio. E ela vai jogar com o Towns. E quando ela vai jogar com o Towns, ele olha assim, tipo, meio que não acreditando no que tá acontecendo. Mas ele joga sério e tal. E ele fica muito feliz quando ela ganha dele. E é na parte... Diferente de todos os outros que ficaram meio putos, ele fica feliz, né? E tipo, ela meio que fica constrangida também, porque ali na partida contra o Towns que ela mestrou pela primeira vez. Então, tudo uma geração de hormônios ali, a vitória, ela ter se encantado pelo Towns, ela tá mestrando pela primeira vez. É tudo um turbilhão de emoções, assim, que... Foi tudo muito rápido, né? Sim, então foi tudo... Ai, mas a meta dela era enfrentar o Meltic. O Beltic. Então, assim, ela foi atrás e, tipo assim, pra uma enxadrista novata e mulher... E sem classificação. Sem classificação, chegar e enfrentar o melhor da região era uma coisa que poucos... E no primeiro torneio dela, né? Porque a questão é exatamente essa. No primeiro torneio dela. E no primeiro torneio. E daí ela ganha o torneio, ela enfrenta o Meltic lá. Não, ela não ganha, se eu não me engano. Ela ganha o Beltic. Ela ganha de primeiro. Eu não lembro. Ela passa mal, vai pro banheiro e volta. E tipo assim, logo aí depois isso mesmo, aí depois ela vira logo notícia que é a primeira mulher a ganhar um torneio, e daí já começa ela começar a participar de outros torneios. Mas por que ela começa a participar de outros torneios? Porque assim que ela chega em casa e ela fala com a mãe dela que ganhou, o que acontece, meus caras? Contem aí, o que acontece? Então, a mãe né, abriu ganância, né? A mãe começa a ver que isso vai começar a dar bastante dinheiro pra elas, já que o pai deixou elas e foi pra outro estado. Foi pra outro estado, largou elas lá e, tipo, ela ia ter que se virar pra ganhar dinheiro. A mãe viu nisso uma oportunidade, viu? Tipo, minha filha entrou no torneio de xadrez. Ela ganhou de todo mundo aqui. Mesmo se ela ficar em segundo ou terceiro lugar no próximo torneio que ela fizer, dá pra pagar as despesas da viagem e ainda sobra dinheiro. Então, caralho, vamos investir nisso aí. E começou a investir nisso aí junto com nossa querida Elizabeth Harman. E ela começou a se destacar, porque era raro, né? Mulheres participarem do circuito. Até que ela vai para um torneio em que ela encontra o segundo cara importante na vida dela, que é um enxadrista meio excêntrico, né? Eu diria, né, Ju? É o Benny Watts, né? Benny Watts. O carinha do chapéu de cowboy, cara. E faquinha. Esqueça a faquinha. E faquinha, pois é. Tipo cara, de Jones. Que enxadrista, né? Porque quando ela encontra com ele tá já, tipo, mostrando umas jogadas, e aí ele faz uma pergunta e todo mundo dá a mesma resolução. Ele olha pra cara de todo mundo, tipo, essa seria a resolução mais fácil. Mas... Porém... E ela ali por trás da escada e ela dá a resposta. Mas eu faria assim, assado. Ela olha pra cara dele, tipo... Mano, what the fuck? Não é que é mesmo? E ela fica, tipo, encabulada com aquilo ali. E aí ela vai participar do torneio. E no meio do torneio ela encontra com o Benny. E ela pergunta, você não vai participar do torneio, não? Aí ele fala, tipo... Não, tô aqui só pra olhar, esse tipo de partida só faz eu perder pontuação. Não vale a pena. Porque... E ela ficou tipo... What the fuck? Aí depois ela vai e descobre que ele é o campeão... nacional. Dali, né? Nacional. O campeão nacional. E aí ela fica encabulada e ela vai atrás, porque agora ela quer bater de frente com o Benny Watts. Sim. Não, e treino, nesse mesmo torneio, antes da final, eles fazem uma partida de xadrez relâmpago. Que é aquela parada, você não tem tempo pra pensar. Não, isso foi em outro torneio. Não, foi depois. Nesse torneio ele não participou. Esse aí ela foi ganhou da universidade.
Esse é da universidade. Não, Aí ela ganhou esse torneio e ela foi fazendo outros torneios e tal. Nesse Ganhando, meio tempo também. ela também foi bebendo mais, ela também foi se drogando mais e aconteceram várias outras Quer dizer, coisas. A mãe que ensinou a beber, ela foi querendo beber mais ainda. Na verdade, a mãe dela não ensinou ela a beber. A mãe dela achou que ela nem bebia. Exatamente. Na verdade. É isso mesmo. Exatamente. A mãe dela achou que ela nem bebia e ela já tava, tipo, mega, super, ultra viciada. Super alcoolizada a mente dela. Alcoolizada. E a mãe... Pois é, a mãe dela achava que... Aí logo A mãe dela fala pra ela tomar uma garrafinha de cerveja, um golinho da cerveja e ela vira a garrafa inteira. Aí vai. E logo depois, aí vem esse torneio que eles fazem, acho que pra mim, é o teste tipo maior pra ver no nível, como ela ainda não tá no nível dos melhores. Né, que é a partida relâmpago de xadrez, que você não para pra pensar. Você olha a jogada que o cara tá fazendo, você tem que fazer uma jogada logo em seguida. E ela perde mais de $300. Ela perde dinheiro pra caramba. Ela perde muito dinheiro porque eles apostam. Eles apostam $10 por partida. E ela vai perdendo. Só que ela, infelizmente, ela tem um orgulho acima do normal. E ela não consegue. E ela só não para. Ela só para mesmo quando ela já não tem mais dinheiro pra perder. Exatamente. Só que antes disso, que vocês esqueceram, antes desse torneio relâmpago, foi quando ela perdeu a mãe dela. Não, isso foi depois. Foi antes. Não, isso foi depois. Foi depois? Isso foi bem depois. Foi depois. Dos $10 é antes, é depois. Não, isso é depois. A Tem, mãe tem, dela ó, depois. tem o da universidade, aí ela entra pra universidade e tal, acontece dela se começar a se drogar Então, aí mais, ela aquele vai- cara aí lá ela naquele vai apartamento. Aí ela vai pra... Aí depois veio a viagem internacional, que é depois. Não, foi a primeira de Las Vegas. É, Então, Las Vegas, então, ele perde pro Mary Watts e nesse tal. torneio relâmpago, é em Las Vegas. É num torneio de Las Vegas que ela perde pra ele. Ela perde 3 vezes pra ele. Ela perde... num torneio que ela perde pra ele. Ela encontra com ele 3 vezes. Ela encontra com ele no primeiro torneio, que ele não participa. No torneio da Las universidade, Vegas. que aí eles fazem o torneio... Eles O vão torneio a Las relâmpago. Vegas, que Jogo ela relâmpago. vai pro quarto do... Mas aí nesse torneio de Las Vegas, foi no torneio em que eles jogaram juntos Sim. de verdade. Porque aí eles tiveram esse torneio relâmpago, mas Isso. depois do torneio relâmpago eles iriam jogar uma partida real. Sim, que E aí é quando eles se tornam co-campeões nacionais. Sim. Porque Isso. fica uma partida com um empate, nenhum dos dois perde, nenhum dos dois ganham, e eles viram co-campeões. Então os dois se tornam campeões nacionais. Exato. Só que ela Aí fica puta, ela não tá feliz com isso. Ela quer Aí ganhar é pra ela. quando. Ela Pois é, aí é conhece quando o acontece a primeira campeão viagem russo. internacional dela, que ela que vai... é a viagem pra Paris. No Não, México? não. Aí ela vai No México? pro México com a Ah, mãe pro dela. México, pra É a primeira viagem. cidade do Que aí México. tem um torneio Quando ela no conhece pela México. primeira vez o treinador, o campeão russo. Aí pela primeira vez ela vê o campeão mundial. Que é o russo E viu o lá. molequinho Sim, também. O sim. molequinho também era sinistro. Que E o molequinho russo. Isso daí foi foda. Que aí a partida do moleque dura mais de 13 horas. Aí o moleque, não, vamos dar um tempo, porque não tá dando, a gente não tá saindo do lugar. Aí dá um tempo, aí no dia seguinte ela ganha do molequinho e o molequinho fica... porque o moleque chega... Porque ela pergunta pro moleque, em quanto tempo você acha que você vai se tornar um campeão mundial? Aí ele, em 3 anos. Aí ela já começa a perceber que ela não tem muito tempo pra se tornar a campeã mundial. E é nessa partida é nessa viagem que ela perde a mãe dela. Que aí quando ela volta, que ela vai procurar o pai pra resolver o negócio de enterro, ela gasta dinheiros e dinheiros pra resolver tudo, que ela se afunda numa depressão bem complicada. Muito forte. Que aí vem uma pessoa muito importante na vida dela, que a Ju já citou aqui, que volta, que é uma pessoa muito importante. E quem volta pra vida Harry dela? Beltic. De maneira coitado. totalmente inesperada, o cara Muito. volta porque o cara viu ela indo no mercado várias e várias vezes e comprando muita bebida. E ele fica preocupado com ela, ele liga pra ela várias vezes, ela não atende ou atende e tipo não fala nada. E ele aparece na casa dela e fala tipo, não, cara, vem aqui, eu vou tentar te ajudar. Tem alguma coisa errada acontecendo. E eu sei que você tem um torneio pra participar.
Então, vamos lá, eu quero te ajudar. E aí ele começa a tentar ajudar ela, só que mulher mais velha, ela já tava nos seus 17, 18 anos, né? Ela já tava mais velha. Não, Mente já, explorada. já era pros 20 e pouco já nessa época. Não, já tava com menos. Não, Não tava com isso tudo, não. Com 18 foi quando ela foi pra Las Vegas, que foi no torneio de Las Vegas. Quando ela perde a mãe, ela já tá com 20 e tantos anos já. Ela já tá velha, já tá maior de idade. Que aí o Melt que vem... Mas maior de idade naquela época não existia muito, não. As Não. mulheres faziam merda desde cedo. Não, mas então tipo... Mas ela eu acho legal que aí ele vai atrás dela e ele começa a querer ajudar ela. Só que ela continua com aquele orgulho acima de tudo, sabe? E ela bate de frente com ele porque meio que ela não vê ele como alguém que possa ajudar ela no xadrez. Porque ele, bem ou mal, é um cara que perdeu pra ela logo lá no início. Então como é que ele quer me ajudar no xadrez? Mas com o tempo ele vai conquistando ela de certas formas. Inclusive amorosamente, né? Eles chegam a ter um caso. Contanto que tem até umas situações meio, tipo, constrangedoras, tipo, meio que nerd, né? Que o cara pergunta, tipo, pra ela, eu durmo aqui, eu não durmo aqui, e, tipo, ela tanto faz, foda-se, tá ligado? Tipo, deixa eu ler aqui que eu tô fazendo. Porque, sei lá... Não, e tipo, é a Basicamente, primeira vez que foda-se. nas primeiras vezes que eles vão fazer sexo, né? É muito engraçado porque eles terminam ela, tipo... Isso? Então... Aí ele olha, eu durmo aqui, não durmo aqui, o que eu faço? Aí ela... Tanto faz. Só faltou ele Aí fica perguntar, né? Foi bom pra você? E a Exatamente. pergunta que você tem que fazer numa situação dessa. Né? Só faltou ele perguntar, foi bom pra você? E... Mas assim, eu acho que foi uma parada bem legal, porque mesmo que ela não tenha levado tão a sério o treinamento com ele, ela conseguiu tirar aprendizados do treinamento com ele. Tanto que quando ela chega em Paris, ela vê que esse aprendizado foi algo que levou ela a ganhar algumas das disputas. Inclusive a do molequinho lá. Sim. Porque ela para a partida, né? E no dia seguinte ela volta e aí ela vem com confiança e consegue bater de frente com o moleque e consegue ganhar do molequinho. Sim. Que Aí tem a segunda princípio- partida contra o russo. Não, aí... Não, aí tem a primeira partida. É quando ela. que o russo engole ela. É a primeira partida. O russo engole ela. E tipo, ela A primeira partida não foi no México? Não, Foi no México a primeira não. partida deles. Não. Foi no México. A segunda em Depois Paris, a do- terceira na Rússia. Não. Isso, Ela jogou com ele 3 vezes. Não, Ela ah, jogou com ele no- 3 vezes. No E depois do México, em molequinho- Paris e em Rússia. no Isso. México ela não chega a jogar contra ele, ela perde, eu acho que pra um cara antes. Ou Não, desiste, ela- não Contra chega- ele, não. Ju. É ela contra não chega a ele. enfrentar ele. Ela não chega a Ela enfrentar perde ele. contra ele. São 3 jogos que ela joga com ele. No México, na segunda em Paris, que ela tava bebaça de ressaca. É onde começa E a terceira na É Rússia. a cena da primeiro episódio. Sim, Foram essa é 3 a vezes. jogo. eu tô te falando, não são 3 Viu? eu tô falando, não são 3 partidas, são 2 só. É uma. Porque ela perde a primeira pra ele em Paris. A do México ela não chega a jogar contra ele por causa da mãe dela. Ela desiste antes de jogar contra ele. Não, foi durante a partida, ela Não, desiste, foi durante a meio- partida. Foi durante a partida. Ela desiste de jogar no meio da partida. Então, ela não chega a Ela jogar contra ele. ela para a partida, mas assim, ela joga contra ele, só que ela para a Partida. partida e se dá como vencida. Não, então, tipo, ela não chega nem, tipo, ela não chega nem 10 minutos de partida, porque ela senta, ele dá uns 2 ou 3 lances e ela desiste. Então, assim, tipo, não foi uma partida, não foi uma tentativa, entendeu? Então, basicamente, tipo, ele ganhou Aí por em Paris, antecipação. quando ela tava Exato. relativamente preparada pra ter uma partida contra ele, antes da partida contra ele, ela encontra com uma pessoa, A né? amiga do Jonah Jones do Paraguai. Do Benny Watts, Aí elas enchem a amiga do cara. Benny. Elas enchem a cara e sei lá o que acontece, né? Porque as duas acordam na cama.
Tu não sabe o que acontece? Sei lá o que acontece, é E ótimo. aí ela vai Pelo enfrentar. Parece Aí que não sabe o sim, que acontece. aí sim ela vai enfrentar ele realmente, como a gente falou, quando ela tava bem preparada pra isso. Só que você de ressaca, bebendo água pra cacete, Drogada. meio pirulita, tu acha que tu realmente, né, vai conseguir Não. enfrentar Porra o nenhuma. campeão mundial? Na verdade, a tentativa do treino dela pra ir pra Paris é primeiro do Benny Watts, né? Uhum. Primeiro do Beltic, mas depois o Benny treina ela também. Sim, Antes dela. que é quando ela se torna campeã Antes- nacional. Mas assim, quando ela se torna campeã nacional, não, né? Porque ela já tava Não. como co-campeã nacional. Mas aí acontece depois dessa parada aí da França, dela perceber que ela precisa parar de beber. E aí ela já tinha parado, ela não tava já bebendo quase. Foi por causa do Benny que ela começou a parar de beber. Ele já tinha dado uns esporros nela. Ele já tinha feito uns, entre aspas, treinos com ela. Ele fez um treino que ele inclusive brinca e fala, não vai ser da mesma forma que foi com seu amiguinho, Belt. Né? Vai ser de uma maneira completamente diferente. No meu treino com você vai ser real. Aqui a gente não... Ele leva ela pro galpão que ele mora, basicamente, e fala, aqui não vai ser permitido droga, não vai ser permitido bebida, e ele deixa ela totalmente sóbria. E uma das coisas que eu acho muito engraçada é que ele fala, e nada de sexo. Só que eles acabam transando. Só que eles acabam transando também, e é uma outra cena que eu achei muito engraçada, porque assim que eles terminam de transar, ela para, olha pra cima e fala, era assim que tinha que ser. É, exato. Tipo- Aí, porra, aí o cara vai cagar no rolê, tá ligado? É. Porque foi muito engraçado, porque ela tinha falado não sei o que do cabelo dele, que ela achava o cabelo dele bonito. E aí é nisso que ele acaba meio que caindo Surtando. nos encantos dela, porque ele pergunta, você ainda acha meu cabelo bonito? E aí fudeu, né? Né? Mas quando ela vai pra Paris, ela tá bem preparada. O problema é que ela encontra com uma Aquela pessoa lá garota. Com a modelo que é amiga uma, dele. entre aspas, má influência. E aí quando ela volta Novamente. para os Estados Unidos, o Benny não tá muito querendo saber dela, porque ela meio que Ela perdeu, fez bebeu, se drogou ela de fez novo. merda e tal, mas Ia saber disso. ele ainda tenta ajudar ela com a parada de ganhos, de custos, pra poder ir pra Rússia, porque vai ser uma viagem muito mais cara. E aí ele dá algumas... Que aí é quando Dicas. Que aí é quando outra figura importante da vida dela volta. Então, A e amiga aí é dela. quando ela... A Jolie. E aí é quando ela tá desacreditada e ela fala, não tem como e tal, eu não vou conseguir ir pra Rússia, eu não vou ganhar ninguém lá, eu só vou fazer merda indo pra lá, e etc, etc, etc. E aí, nossa querida Jolene volta, né? E ela Ok. volta de uma maneira bem Bem diferentona, punk, né? Uau. Tipo assim, Bem porra. Só que- mas ela também tinha voltado porque ela queria avisar pra Beth que o zelador tinha falecido. Sim. Pois é, então, por isso que eu tô falando que ela voltou de uma maneira bem punk. Bem assim, tipo, foi uma situação bem complicada. E Muito. quando ela chega e ela avisa pra Elizabeth que o Sr. Scheibel tinha falecido, a Elizabeth ela fica meio que sem chão, mas ela não sabe o que sentir. Então você vê que ela fica meio catatônica, né? Ela não sabe entende o que muito fazer. bem. Ela não sabe o que fazer, porque ela perdeu a mãe, que era uma pessoa relativamente importante pra ela, Importante. né? E ela já tinha perdido a mãe mesmo dela, biológica, lá na infância. Então foram vários traumas que aconteceram. E aí mais um, que foi a pessoa que iniciou ela no hobby dela, né? Que se tornou a profissão dela. E aí quando ela fala com a Jolene, fala tipo que elas iriam no enterro, que ela chega no enterro, ela fica meio tipo, eu preciso sair daqui. E aí elas vão pro Norteada. orfanato. E aí elas Ao vão chegar pro no orfanato, né? Ela vê a E diretora dá esporro nela, dizendo que não devia estar ali, devia estar no Tá no- enterro. Não, não entendo não. Tinha que estar
Ela tinha que estar no saguão, no Da saguão, missa. No velório. no velório. E tal. E é uma cena muito chocante, porque a gente vê que a diretora tinha sofrido um acidente, ficou com problema no quadril e tava com. Entra Ela muita. quebrou. Ela quebrou a caindo da bacia, escada. eu acho. Muito. O tempo passou, né? E muita Uhum. coisa aconteceu. E foi nisso que ela foi pra Rússia. E aí Na verdade, antes dela ir pra Antes disso, Rússia, Não, então, e tem depois que, disso. tem que lembrar do porão. O Sim. que acontece quando ela chega no porão? Ah, sim. ela vê a parede cheia de fotos dela, a foto dela Cortes. com o seu gel. Sai. Recorte de revistas e a foto com o seu Shaibo. Ela olha assim, ele me acompanhou todos esses anos e eu mandei todas as cartas pra ela. Tava lá. Aí ele vê as cartas que ela escreveu pra ele leu todas, eu fiquei tipo, caralho, viado. É isso que dá a motivação pra ela ir pra Rússia e disputar o título. Pois Que é, ela- mas aí ela vai pra Rússia de maneira totalmente independente. Exato. Algo que as pessoas ficaram tipo, caraca, ela tinha ajuda da igreja, né? A igreja queria obrigar ela a falar coisas que ela não queria falar, porque ela já tava, tipo, totalmente desacreditada de tudo, e aí ainda ia pra lá na forçação de barra de falar coisas que ela não acreditava. Aí ela falou, não, cara, que se dane, eu vou sem a igreja. Aí Benny Watts vira e fala, que tu é louca? Eu não tenho como ir com você, eu não tenho dinheiro, agora tu se vira, dá teu jeito. E ela E mesmo que ela assim, pede Aí o bagulho fica louco, né? e mesmo assim ela vai. Ela vai E aí ela vai. e ela E a Ela Jolene fala que ajuda eu ela. a Jolene, o pessoal do banco, essas coisas. Pois é, a Edioline vai e ajuda ela com alguns gastos, que é basicamente dinheiro que ela estava juntando para a faculdade de Direito, né? Ela pega esse dinheiro e dá na mão da Elizabeth para Elizabeth poder ir para a Rússia. E aí, Elizabeth chega na Rússia. e quando Quem ela- Elizabeth encontra na Rússia? Tawny. Towner. Quando ela encontra Towner na Rússia, o Como bagulho repórter. fica doido. Pois é, porque lá atrás, a gente não chegou a citar, mas ela teve, assim, uma desilusão um pouquinho Amorosa. intensa com ele, né? Sim. Porque em um dos campeonatos que ela tava participando, ela encontra com ele, ela fica toda feliz, porque ele chama ela pra ir pro quarto, e ela acha, não, vai acontecer alguma coisa aqui, né? Ai. Tipo, já sou apaixonada por ele, então eu tô a fim de dar. Estou É agora. quero te dar. Só que quando ela chega lá e que ela encontra o Townes com outro cara, ela percebe, tipo, mano, ele é gay. Eu fiquei bolada naquela cena. Eu fiquei, tipo, sim, ele é gay. E, tipo, não vai acontecer nada entre eles. Eu fiquei assim, Mas tipo, eles tornaram os melhores amigos. É, mas Pois aí é nisso que, né, que acontece todo a revolução nessa parte da série, porque ali ela descobre o porquê que os russos são tão bons no xadrez, porque ao contrário Sim. de outras nações, eles se ajudam. Por mais que eu vá enfrentar o cara lá, pô, a partida dele é contra o meu camarada, que ainda existia aquela parada da União Soviética. Então os caras se ajudavam. Pô, eles vão se enfrentar. Mas aí eu vou me enfrentar com ele uma hora? Eu vou. Mas antes ele tem que passar pelo americano, pelo britânico, pelo. E que for. Então eu vou ajudar o cara. Então por isso Exatamente. que os russos eram muito bons. E numa dessas partidas ela enfrenta um coroa, que o coroa fica impressionado com ela. Como é foda. E o coroa é tipo Segunda assim. partida. Ele é um, Foi, não, a penúltima partida antes do campeão. Não, porque Tanto tipo, que ele o jogo ele é a deles também. referência do xadrez na Rússia. Sim. O cara não é o coroa não é o atual campeão, mas ele é um cara que ele vem de anos sendo sim, campeão. ele é Xadrez, né? antigo e ela tinha lido livros que falavam a respeito das técnicas Sim, desse as jogadas coroa. Exato. Então, E ele era assim, mó cavaleiro também. Pô, genial, o cara não Ele- Cara, que personagem. o cara era basicamente um PhD em xadrez, sabe? Então, ela estudou muito a respeito desse cara. E a partida com ele é uma partida que dura também muito tempo, é uma partida que é longa. Ela começa num dia também, acho que acaba no outro dia, não é? Também. Isso, várias partidas Isso. dela
no torneio mundial. Na Ela Rússia ela fez isso. Durou duas noites seguidas. E uma coisa muito legal que acontece nessa partida contra esse Coroa, que quando ele se dá por vencido, porque ela não ganha, não acaba ganhando ele com checkmate. Mas quando ele se dá por vencido, ele levanta e fala que ela foi a melhor enxadrista que ele já jogou. Porque naquela época não existia campeonatos mistos. Mulheres só enfrentavam mulheres e homens só enfrentavam homens. Isso. Tanto que a melhor enxadrista da Rússia nunca tinha enfrentado nenhum deles. Nenhum homem. Uma coisa legal. Na Rússia, toda vez que a Elizabeth ganhava, muitos fãs apareciam pelo reconhecimento dela. E quanto mais ela ganhava, muito mais gente aparecia. Exato. Era a famosa... Como é que fala? Aquele descobrimento. Isso. Pois é. E você vê que tinha uma parada política bem pesada, que quando ela foi pra Rússia, ela foi com um policial, né? Ela foi com um cara que ficou, tipo, você não pode fazer isso, você não pode... 24 horas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode sair do hotel sem mim, você não pode sair do quarto sem mim, você não pode fazer nada. Te matar. Literalmente. Um bagulho bem intimidador. Né? Aquela parada da KGB e tal. Pois é. E aí, numa dessas... E nessa partida contra esse senhor, né, ela chega a ver eles reunidos em volta de uma mesa e se ajudando. Então ela já sabia que isso acontecia, mas ela ainda não tinha visto. E quando ela viu isso, caiu a ficha dela, tipo, mano, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Eu tô ferrada. Aí ela fica realmente nervosa. E Townie chega pra salvar a pátria. Não, vamos se ajudar aqui. Eu vou tentar te ajudar no que der. Ela tava indo pra uma entrevista. E acabou encontrando ele. Isso. Não, aí depois dessa entrevista com o Townie, no dia seguinte e tal, à noite passando. Ela recebe uma ligação internacional de quem? De todo mundo que ela já tinha enfrentado. Dos principais personagens. Então, mas isso foi na final, né? Isso foi na final. Quando ela chega na final, a partida dela tá, tipo, muito louca e muito longa. E eles estão cansados. E aí, o cara se sente ameaçado por ela. E o campeão mundial, pede pausa. E ele pede pra continuar a partida no dia seguinte. E ela fica puta. Você vê na expressão dela que ela ficou, tipo... Pistolíssima. Ela ficou muito pistola. E aí ela não sabe o que fazer. Ela entra em um parafuso, porque ela tava pensando em várias estratégias ali. Do nada você para o raciocínio pra no dia seguinte começar tudo de novo. Ela não tinha ninguém pra ajudar ela. Não tinha ninguém pra fazer nada. Quando ela chega no quarto, Townie está lá, o telefone toca. E quem tá do outro lado? Quem tá do outro lado? Simplesmente Harry Beltic, Benny Watts, os gêmeos, os outros dois carinhas amigos do Benny, que ela também enfrentou, que foi quando aconteceu a revanche do xadrez rápido, que ela ganhou muito dinheiro dele também de volta, que foi quando ela mostrou, tipo, não, eu cresci, eu amadureci, eu tô melhor que você agora. E ela real, se ela perdeu 300, ela ganhou uns $1.000 ali. Então, e aí nisso aí que todo mundo liga pra ela, eles montam milhares de estratégias pra ela poder derrotar ele. Nós chegamos acho que o ponto máximo da série, que é ela no segundo dia enfrentando ele e o cara, simplesmente o maior campeão, chegar e pedir um empate. Quando o maior campeão pede um empate é porque algo de errado não tá certo. E ela... Na verdade, antes dele pedir o empate, acontece uma parada que meio que deixa a gente tenso, né? Porque eles imaginavam que ele fosse fazer algumas jogadas em específico. E eles fazem estratégias contra essas jogadas. Só que ele faz uma parada lá diferente. Uhum. E aí ela entra em desespero, assim, momentaneamente. Aí o que ela faz? Ela para tudo, deixa o tempo correr e olha pro teto. Mano, quando ela olha pro teto, que ela começa a pensar nas possibilidades das jogadas que ela poderia fazer, que são infinitas,
e ela volta Sem usar o pensamento as dela pílulas. pra mesa, é quando ela começa a jogar, tipo, por ela. Jogar o Ela melhor do realmente melhor. começa a jogar o melhor É do que mesmo? ela poderia fazer. Mano, a mesma coisa quando acontece no Pokémon. Quando o Ash quer ficar puto, fica sério e bota o bonezinho pra trás. Era no mesmo estilo. Não, mas nem foi isso. É quando ela literalmente é aquela parada. Quando você é competidor, a Ju, agora, como ela é uma karateka, ela vai ter essa percepção. Que é quando você tem o seu momento você e você. Porque ali você tem a técnica que teu professor te ensinou, você tem as estratégias que ele te passou. Só que tá faltando algo. E o que faltava pra ela era esse algo. Ela empenhar o estilo dela dentro dentro das possibilidades que Infinito. ela Exatamente. tinha. É a questão do estilo, porque eles sempre falavam que ela era uma jogadora avassaladora. Ela ia pra cima, ela não se pode, que não sei o protegia. quê. Ela não era de se proteger, ela ia pra cima, as jogadas dela eram muito de ataque. Ela quase não fazia jogada de recuo. E o que acontece? Por ela ir muito pra cima, às vezes a estratégia dela era diferente do que o que as pessoas esperavam que ela fizesse. Às vezes a pessoa achava que ela fosse se defender em certos pontos do tabuleiro, e ao invés de ela se defender, ela atacava. E aí a pessoa ficava assim, tipo, meu Deus, fudeu, porque eu imaginava que ela fosse fazer tal coisa e ela não fez. Só que isso Sim, era era o o ponto estilo dela. dela, e era algo que ela não estava usando, porque ela, né, durante aquela partida toda, ela estava muito travada, ela se sentia travada. E mesmo com a ajuda dos amigos, né, que ligaram para ela de madrugada e ajudaram ela com todas as possibilidades que eles viram como possíveis, eles, em uma coisinha ali, eles deixaram passar. Só que ela precisava Tocar pensar sozinha por naquilo isso. ali, naquele momento, porque ela não ia ter como fazer pausa, ela não ia ter como mudar nada. Então ela precisava naquele momento pensar, não, eu tenho todas as possibilidades do que poderia ter acontecido até agora, mas daqui pra frente eu tenho que jogar por mim, eu tenho que fazer o meu melhor, e eu vou ter que implementar o meu estilo aqui. Exato. E é nesse momento é o que, que ela- ao olhar pro teatro, ela viu o estilo dela, viu que a agressividade dela e a ofensividade que ela tem, sempre teve em todas as partidas dela desde que ela começou a jogar, ela poderia ser usada nesse exato momento contra o campeão mundial. É nisso que ela vê a primeira abertura contra ele. Exatamente porque ele não esperaria que ela, como alguém, né, como ele é o campeão mundial, ele não vai esperar que alguém venha atacando direto. Ele vai esperar que as pessoas fiquem se defendendo das jogadas dele. Exato. E não atacando. Só que não, aí ela vai pra cima. E o cara fica bolado, né? Aí quando no momento Fica crucial total. dele. nesse momento crucial que ele pede um empate e ela nega o empate e ele se rende. E Ela faz mais aí uma eu- jogada e e ganha ela é dele. ovacionada. Entendeu? E aí ela. Aí é uma parada muito legal, porque ele levanta. Toda a Rússia para pra isso. Pois é, ele levanta. É uma cena linda, mano. E ela fica tipo, Foda. meu Deus, o que eu acabei de fazer? Aí ele estende a mão pra ela e dá um aperto de mão daquele lindo, tipo, parabenizando ela por ela ter se tornado a nova campeã mundial de xadrez. Mas pra mim é tipo assim, acho que a cena já nesse final, pra mim já é a cena final da série, que é quando ela tá indo de volta pro aeroporto e simplesmente ela caga pro foda-se pra Cia e não, eu vou ali dar uma olhada na praça e os Opa, coroinha. E os coroinha lá, tudo coroinha de praça mesmo, tipo o vozinho da praça mesmo que fica sentado jogando dama, só que na Rússia é xadrez, né? Só xadrez. E os caras reconhecem ela, parabenizam ela pelo campeonato. Pelo Pela campeonato. E chamam ela pra jogar uma partida de xadrez. Que aí é quando a câmera fica em primeira pessoa e ela te chama pra uma partida. E tipo assim, Parada? assim, eu acho que o xadrez ele é uma arte tão antiga, Milenar. que Che Guevara foi um dos maiores enxadristas do mundo, entre pessoas conhecidas assim. Só que essa série foi um marco porque muita gente começou a jogar xadrez depois dela. Sim. Eu tenho essa noção porque eu joguei xadrez por muito tempo. Eu meio que desleixei de xadrez, mas eu tipo gosto muito.
Só que eu vi muita gente começar a jogar xadrez e muita menina começar a jogar xadrez. Pois é. Foi uma série que influenciou bastante gente a conseguir, a conquistar um novo hobby. Abrir olhos que antes, né? Onde não existia Pois é, esse... porque assim, coisa que, o não é porque é xadrez de menino, é de menino, não, cara. É uma coisa libertadora, é uma coisa que todos podem porque o tentar. xadrez é um esporte, porque não deixa de ser um esporte, é um esporte em que você precisa pensar, você precisa raciocinar. Então, assim, já para e analisa. Você já não tem problema com força, porque, né, na maioria dos esportes é mulher com mulher, homem com homem, porque você tem a parada de força física ou de alguns outros fatores onde é obrigado a se separar. No xadrez você não precisa de nada disso, você só precisa ser mais inteligente, mais preparado e conhecer mais possibilidades. Você precisa ter estudado mais. Não significa que, tipo, homem é melhor do que mulher, mulher é melhor que homem. E Gambito da Rainha deixou isso bem claro. Mulheres não jogavam xadrez e não chegavam longe com o xadrez naquela época, assim como hoje em dia eu também não vejo muitas mulheres chegando longe, simplesmente porque não querem. Exato. Existe o preconceito? Existe sim, mas muitas mulheres não chegam lá porque não Quer dar querem. cara Exatamente. aquela As pessoas parada. não querem bater de frente com o que vem por trás, né? Porque a gente sabe que A igualdade começa a partir do momento que você quer aquela parada. Isso. Exatamente. Porque junto com a igualdade vem o respeito. Se você não... igual o Ju falou, não existem mulheres campeãs de xadrez porque elas não querem enfrentar os homens. Porque, o feminismo prega a igualdade, sim. Mas a igualdade não é só do feminismo, é de nós mesmos. Por exemplo, eu posso ser um ótimo jogador de xadrez, mas de repente a Ju é uma melhor enxadrista do que eu. Entendeu? Só que eu só vou saber, ela só vai saber se ela é melhor do que eu se ela quiser vir me enfrentar. Se ela não quiser vir me enfrentar nunca, como é que ela vai saber se ela é melhor ou não? Da mesma maneira que aconteceu com aquela enxadrista russa, que nunca tinha enfrentado nenhum daqueles homens, e se pá, ela era uma enxadrista muito melhor do que eles. Mas ela nunca nem deu a cara a tapa pra bater de frente com eles. E é isso que torna Elizabeth Harman tão grande e, como ela ficou conhecida, né, a rainha do xadrez. Por quê? Porque ela deu essa cara a tapa. Ela foi até o fim e conseguiu conquistar o que ela queria. Exato, é aquilo que todo mundo tem que ter noção. Se você quer, você tem que ir buscar. Ninguém vai trazer pra você, não. Isso aí. Exatamente. Sabe? Então, tipo, antes de qualquer coisa, antes de levantar bandeiras e levantar causas, você tem que primeiro saber se realmente você quer aquilo pra si. E se você quer aquilo pra si, você tem que ir buscar. Ninguém vai ficar ao contrário, sabe? Quando você impõe alguma coisa, vão ter obstáculos, mas aí se você quer sua ou não. Força de vontade em si. Sim, força de vontade de cada um. E nós aí batemos aí o nosso horário. Essa série tão poderosa. Gostosa, tranquila. Tranquila eu não diria. Não é Tranquila eu não diria. Eu diria uma série. Muita informação. Eu diria uma série poderosa, eu diria uma série impactante. Eu diria. Poderosa não, Marcos. Usa a palavra direito. Uma série empoderada. Eu diria assim, uma série, eu diria poderosa e empoderada, porque essa série ela teve o poder de influenciar novos enxadristas pelo mundo inteiro. Porque o número de jogadores em sites de xadrez, ele triplicou com a chegada dessa série. Então assim, é uma série que teve um poder muito grande, teve um empoderamento maior ainda, e é uma série que extrapolou barreiras. É uma série que veio mostrar que tanto homens quanto mulheres eles podem ser grandes enxadristas, e que uma mulher pode ser a melhor enxadrista do mundo, bastando que ela queira, como a Ju falou. Sim. Então assim, exatamente. A mensagem que eu deixo é o seguinte: você quer, você vai.
Exatamente. E é isso que eu ia completar. E a série em si, ela fala de xadrez. Mas isso vem pra tudo e qualquer coisa na sua vida. Seja você mulher, seja você homem, seja você novo, seja você velho. Você precisa simplesmente correr atrás daquilo que você quer. Você precisa estudar. A série mostra isso o tempo todo. Você precisa estudar. Você precisa de ajuda das pessoas. Não adianta você querer chegar longe sozinho. E não dá. Busque ajuda. Não seja Porque orgulhoso. não dá. Seu bundão. Ninguém chega ao topo sozinho. Exatamente. Exatamente. Vocês perceberam com a série que ela precisou da ajuda de muita gente. A gente teve Benny Watts, a gente teve Harry Beltic e outras pessoas que ajudaram ela a chegar longe. Então, você segura na mão das pessoas que estão querendo te levar pra longe. E vá, estuda, Realmente, segura na mão de Deus e vai. se empenha e faz o que você gosta, faz o que você curte. Só não desiste. Não É pode isso aí. desistir. Por mais que você tenha milhões de traumas pelo caminho, como Elizabeth Harmon teve. E pelo amor de Mas- Deus. Porra. Só não se drogue, por favor. Não, Nada de Pelo amor de droga. Deus, jamais, Nada de jamais Nosso faça lema- isso. Nada de nosso lema- bebidas. Nosso lema aqui no podcast é sou careta, não uso drogas. Isso aí. Exatamente. Seja Nossa, nerd, não use Mas drogas. Mas- vai. É isso aí, galera. Eu acho que Então, jogos são as suas drogas, relaxa. Exatamente, já deixamos meio que uma mensagem no geral pra esse episódio. Eu queria que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Nas redes sociais não, no Instagram, que é o Ousadia Nerd Underline Podcast. Lembrando que a gente também está no Spotify e no Google Podcast, em breve no Deezer e quem sabe Deus lá na tia Apple, né? Ou A podcast. gente vai orar aí pro Deus Jobs, pro Santo Steve Jobs aí, né? Pra ver se ele, São Steve Jobs. se ele olha Deus por nós aí. Jobs. Deus Jobs. Vai Deus. que. Vai que. Pode Vai ver. que. E é isso, galera. A gente agradece mais um episódio. E esse mês das mulheres aí tá que tá. Semana que Teremos vem. Olha, vocês não estão Episódios entendendo que negócio tá maravilhosos. cagado. Maravilhosos, vocês não têm. Semana Olha, que essa coisa vem- linda. Essa Ah. coisa linda. Não, semana que vem a gente tem um episódio num dia, numa data diferente, que vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira. E, quiçá, a gente vai ter um episódio extra na semana. Muita coisa boa por aí, rapaz. Coisa linda, maravilhosa. Mulherada aí Eu digo pra vocês, tá que braba. roteiro maravilhoso. Não é roteiro não, a mulherada tá braba, rapaz. A mulherada O top. bagulho tá muito louco, você Tá não tem doido. ideia. Easter egg. Easter egg, easter egg. A chefe Easter egg nos E eu nossos vou- podcasts. Agora eu já falei pro cara, como é o mês das mulheres, quem vai terminar de finalizar aí é a chefe. Eu É vou isso aí, só é me a chefe retirar que aqui termina. devagarzinho. É isso aí. Maquito, Ih, se o caraca. pessoal. É, Assim, assista os outros podcasts, tem easter egg. Easter egg. Então, e vamos finalizando por aqui, né? Eu acho. Vai finalizar? Vai finalizar. E Pode. a gente volta na semana que vem com mais empoderamento feminino, com mais Ui. coisas bacanas, com muita informação, Ouro. com muita informação legal pra vocês, com pessoas e mulheres incríveis que vocês vão adorar. Animals. Então. Eita! E Deixa eu ela espero que terminar, eu espero rapaz. que vocês curtam. Isso aí é Men's Interrupt, tá me interrompendo muito. E eu Ai, espero Deus. que vocês curtam a nossa homenagem às mulheres nesse mês de março e que vocês continuem com a gente e sigam a gente nas nossas redes sociais, sim, sigam a gente nos nossos outros lugares onde fazemos podcast e cliquem no sininho, deem joinha para não perder absolutamente nada, ok? Estamos combinados. Novidades em Então é breve. isso. Novidades em breve. Compartilhem, Novidades em não esqueça de breve. compartilhar. Novidades em breve, breve. novidade. Novidades em breve. Novidades em breve.